Sabe, geralmente, quando a gente pensa em construir um arranha-céu colossal, existe toda uma expectativa inegociável de um planejamento bem meticuloso. Com certeza. Ninguém sai fazendo as coisas do nada. Exato, tipo, ninguém começa a jogar vigas de aço pra cima, gastando bilhões de dólares, com a esperança de que, por algum milagre, essas vigas vão se encaixar no ar e formar um edifício perfeito, né? Não dá. Sem uma fundação muito bem calculada e uma engenharia precisa, qualquer estrutura desse tamanho simplesmente desaba sobre o próprio peso. Desaba na hora. O mercado imobiliário não tolera improviso, sabe? E a intuição diz que a indústria do entretenimento também não deveria tolerar. Mas é exatamente por isso que a história que a gente tem nas mãos hoje para essa nossa análise profunda é tão fascinante. Porque quando olhamos para a maior franquia da história do cinema moderno, o instinto é imaginar uma sala de reuniões cheia de engravatados. Aham, com aquele plano infalível de 10 anos, gráficos, planilhas para todo lado. Isso, aquele plano mestre perfeito. Só que olha a realidade que encontramos nas fontes sobre como a equipe Os Vingadores se tornou esse modelo de negócios inatingível é muito, mas muito diferente. Diferente até demais, eu diria. Pois é, o arranha-céu da Marvel foi erguido num puro improviso. Tipo, começando lá nos quadrinhos na década de 60 e culminando naquele colapso quase catastrófico que foi a produção do filme de 2012. E o que é fascinante aqui é o contraste, né? Esse contraste entre a percepção pública de uma fórmula perfeita e o absoluto caos dos bastidores. Nossa, o caos era total. Sim. E é isso que torna essa trajetória o estudo de caso definitivo sobre a cultura pop. Não foi uma construção metódica, de jeito nenhum. Foi uma série de reações viscerais a crises que, por um alinhamento bem bizarro de fatores, virou ouro. Ok, vamos desempacotar isso para quem nos ouve. Porque para entender a dimensão desse caos, a gente precisa voltar para o momento do chamado Big Bang dessa equipe. Lá no comecinho. Isso. A percepção geral é de que o Stan Lee e o Jack Kirby sentaram com calma, tomaram um café e criaram a equipe definitiva de heróis. Mas, os registros da época mostram um cenário bem menos glamuroso, não é? Totalmente reativo. Tipo, estamos falando de setembro de 1963. A editora rival, a DC Comics, estava nadando em dinheiro porque teve a ideia brilhante de juntar seus maiores figurões. Superman, Batman, Mulher Maravilha. Exato, juntaram todos eles em um único título, a Liga da Justiça. E a Marvel, que na época operava com uma equipe minúscula, precisava estancar essa perda de mercado imediatamente. Eles estavam desesperados. Sim, o Martin Goodman, que era o publisher da Marvel, basicamente exigiu que o Stan Lee inventasse uma resposta para ontem. Tipo, não teve tempo para criar conceitos novos ou uma mitologia complexa. Ou seja, eles abriram a geladeira e fizeram um prato com os ingredientes que estavam sobrando nas prateleiras ali na hora. Exatamente isso. A primeira formação tinha o Homem de Ferro, o Thor, o Homem-Formiga, a Vespa e o Hulk. Uma salada mista. E o motivo que uniu eles na primeira edição foi quase acidental. O vilão Loki tentou manipular o Hulk criando uma ilusão de um desastre de trem, sabe? Aham. Aí uma mensagem de rádio foi interceptada pelos outros heróis e eles simplesmente acabaram no mesmo lugar. Não houve um grande recrutamento oficial nem nada. Pensa no absurdo dessa situação usando a mentalidade corporativa de hoje. É tipo uma startup do Vale do Silício que lança seu produto principal às pressas sem testar absolutamente nada. Nenhum teste de qualidade. E a disfunção é tão severa que o funcionário mais forte da empresa, que no caso é o Hulk, simplesmente pede as contas e abandona a equipe logo na segunda edição. Ele não durou nada. E a justificativa narrativa para isso é brilhante, justamente porque reflete essa pressa editorial. O Hulk percebe que os outros membros estão apavorados com a instabilidade emocional dele. Eles morriam de medo dele. Sim, ele entende que não há confiança ali. E esse é o ponto em que a Fundação Torta começa a se tornar uma vantagem. Ao contrário de outras super-equipes da época, que eram perfeitamente harmoniosas, o caos interno já estava codificado no DNA dos Vingadores. Desde a página 2, praticamente. E aí o CEO salvador dessa startup, o Capitão América, só aparece na edição número 4.
literalmente descongelado de um bloco de gelo. Um resgate bem conveniente. Muito, mas o que me deixa fascinada é como eles tentavam maquiar essa bagunça. Tipo, eles pegaram esse grupo de pessoas extremamente voláteis e deram a eles uma roupagem altamente burocrática. Sim, eles criaram uma fachada institucional quase de imediato, diferente dos X-Men, por exemplo, que eram temidos pela sociedade. Ou o Homem-Aranha, que o jornal vivia atacando. Exato. Os Vingadores não, eles conseguiram status de prioridade do governo americano. Eles ganharam uma sede luxuosa em Manhattan, a Mansão dos Vingadores. Com tudo pago. Tudo pago. Tinham sistemas de segurança de ponta financiados pelo Tony Stark. E até um mordomo, o Jarvis, para servir chá enquanto eles discutiam. É uma dinâmica hilária, se você parar pra pensar. Por fora, eles projetavam uma imagem de eficiência militar e elegância corporativa, mas por dentro, nossa, era uma guerra de egos constante. Eles mal conseguiam passar por uma reunião sem que alguém ameaçasse destruir a mesa. E eu te digo, manter a coerência de todos esses personagens que tinham as próprias revistas mensais rodando ao mesmo tempo devia ser um inferno para os escritores na época. Eu nem imagino como eles controlavam isso. Era um pesadelo logístico. Hoje a gente tem softwares, bancos de dados para manter a continuidade. Naquela época, a chamada continuidade cruzada dependia da memória dos editores. Pura e simplesmente. Caramba, na base da memória. Sim, tipo, se o Homem de Ferro perdesse a armadura na revista solo dele, ele tinha que aparecer sem a armadura na revista dos Vingadores naquele mesmo mês. Isso limitava demais a liberdade criativa de todos os títulos. O que nos leva ao que eu considero uma das decisões mais ousadas e insanas da história editorial. A grande debandada. Isso. Logo na edição 16, tipo, apenas um ano e pouco depois da criação da equipe, acontece um êxodo em massa. Homem de Ferro, Thor, Homem-Formiga, Vespa. Todos abandonam a mansão. Todo mundo vai embora. Fica apenas o Capitão América. E para preencher as vagas, eles recrutam o Gavião Arqueiro, a Feiticeira Escarlate e o Mercúrio. E o detalhe gritante aqui, os três tinham sido introduzidos super recentemente como vilões. Não eram heróis modelos. Não mesmo. Eu sempre fico me perguntando ao ler as fontes. Isso foi uma manobra genial de dramaturgia para criar tensão e conflito ou foi puramente uma forma barata de desovogar os heróis principais das obrigações da continuidade? Olha, do ponto de vista puramente gerencial, foi uma tática de sobrevivência. O Stan Lee precisava liberar seus personagens principais para eles brilharem nas revistas solo. Faz sentido. Então, ao colocar personagens órfãos, que não tinham revistas próprias, na equipe, ele eliminava de vez o problema da continuidade cruzada. Mas assim, intencional ou não, acabou sendo um golpe de gênio narrativo. Ah, sem dúvida. Porque, ao substituir deuses e bilionários por ex-criminosos buscando uma segunda chance, a Marvel cimentou o verdadeiro tema central dos Vingadores. A redenção. Precisamente, a ideia de que não importa o seu passado, o que importa é a disposição de se sacrificar pelo próximo. Isso criou o conceito da porta giratória. Onde qualquer um pode entrar. Exato, estabelecendo que o manto dos Vingadores é uma instituição maior do que os indivíduos falhos que a compõem. Isso faz muito sentido, especialmente olhando para personagens como Hank Pym, que passava por crises de identidade constantes. Ele era o Homem-Formiga, aí depois virava o Gigante. Depois o Golias. Jaqueta amarela. Nossa, o cara mudava de codinome e uniforme com uma frequência alarmante. E a instituição Vingadores suportava tudo isso. Mais tarde vimos a equipe ser destruída por colapsos mentais, reconstruída do zero misturando heróis de rua, como o Homem-Aranha, o Wolverine. E até vilões. Sim, até vilões literais fingindo ser heróis, nas armaduras sob o comando do Norman Osborn. A marca suportava qualquer coisa, porque a disfunção era basicamente o motor. E é bom a nossa audiência guardar bem esse conceito de disfunção com um motor. Porque, décadas depois, quando a Marvel Studios decidiu transformar essa propriedade intelectual no maior épico cinematográfico da história, esse foi o principal obstáculo. O pulo para o cinema. Exato. O desafio não era fazer os efeitos especiais funcionarem. O desafio era justificar por que essas pessoas extremamente difíceis ficariam na mesma sala. É aqui que a coisa fica realmente interessante. Chegamos a Hollywood em 2012. A Marvel estava executando um plano que, na época, parecia coisa de louco. Uma loucura corporativa. Total. Para a nossa audiência visualizar o nível da insanidade.
Voltando à metáfora do arranha-céu, a Marvel estava vendendo os ingressos para cobertura de luxo, que era o filme 2 Vingadores, antes mesmo de saber se o cimento do primeiro e do segundo andar ia secar. Uma aposta cega? Eles começaram a pré-produção e fecharam os compromissos contratuais de Vingadores antes mesmo dos filmes solo do Thor e do Capitão América chegarem aos cinemas. E o risco financeiro era astronômico. Tipo, se o público rejeitasse a ideia de um deus nórdico loiro falando com sotaque de Shakespeare em 2011, ou se achassem ridículo um soldado da Segunda Guerra Mundial descongelado de um bloco de gelo, O que era bem possível, vamos ser sinceros. muito possível. Se isso acontecesse, o investimento de mais de 220 milhões de dólares nos Vingadores teria afundado o estúdio inteiro antes de a primeira câmera rodar em Cleveland. E para piorar, a cereja do bolo do caos, o roteiro original que foi escrito pelo Zack Penn simplesmente não estava funcionando. Não dava liga. Aí entra o diretor Joss Whedon. Ele pegou aquele roteiro, quase jogou tudo no lixo e teve uma epifania muito específica sobre o DNA da equipe, não é? Isso, o que levanta uma questão importante sobre adaptação. O Whedon percebeu que o roteiro anterior tentava fazer os heróis agirem como um time funcional muito rápido. Rápido demais. Ele olhou para a história deles e definiu, tipo, os Vingadores não é sobre pessoas que se encaixam perfeitamente. É a história de pessoas que ativamente não pertencem umas às outras. Eles são opostos. Sim. E ele usou como inspiração filmes de grupos disfuncionais, tipo Os 12 Condenados. A dinâmica deveria ser o atrito constante, forçando eles a encontrar um senso de comunidade através do conflito, não da harmonia artificial. E sabe o que torna os bastidores desse filme quase poéticos? É que essa tensão narrativa não era apenas uma invenção do roteiro do Whedon. Ela refletia de forma perfeita a realidade contratual e as brigas de egos no set de filmagem real. Ah, a guerra de egos foi pesada. Muito. Existe um abismo monumental na forma como os atores foram tratados financeiramente. O Robert Downey Jr. tinha um acordo de porcentagem de bilheteria extremamente agressivo, que ele herdou daquele sucesso surpreendente do primeiro Homem de Ferro. Um contrato que mudou a vida dele. No final de tudo, de acordo com as fontes, ele embolsou cerca de 50 milhões de dólares pelo filme de 2012. 50 milhões. E para colocar isso em perspectiva para quem nos ouve, atores que eram fundamentais para a equipe, tipo Chris Evans, o Chris Hemsworth e o Jeremy Renner, receberam algo em torno de 2 a 3 milhões de dólares. Espera aí, 2 a 3 contra 50? Pois é uma fortuna no mundo real, claro. Mas no contexto daquela sala de reuniões, havia um colega ganhando 20 vezes mais que os outros. Que abismo! E a pressão do Downey Jr. era tamanha que ele exigiu que a narrativa girasse em torno dele. Ele chegou a falar, tipo, o Tony precisa dirigir essa coisa toda. Essa era a exigência. Mas de alguma forma, e esse foi o grande truque de mágica, o Whedon pegou essa bomba relógio de egos inflamados e usou isso a favor da história. Ele incorporou isso no roteiro. Exatamente. Ele canalizou o status de superestrela absolutista do Robert Downey Jr. e a fome dos outros atores que ainda estavam tentando provar o valor de suas franquias ali, direto para a tela. Uau! O atrito explosivo entre o Capitão América, o militar altruísta focado no coletivo, e o Tony Stark, o playboy bilionário, cínico e focado no brilho individual, soou incrivelmente autêntico. Faz todo sentido, porque a tensão era meio que real ali debaixo da superfície. Whedon entendeu que o vilão Loki era apenas uma desculpa para juntar os personagens. O verdadeiro conflito dramático do filme era: será que essas personalidades super conflitantes conseguem tolerar umas às outras? Mas tinha um enorme elefante verde na sala que a gente não pode ignorar. O recálculo de rota com o personagem do Hulk. E olha, isso ilustra perfeitamente uma mudança brutal na forma como Hollywood passou a fazer negócios. A saída do Edward Norton. Isso. O Edward Norton tinha interpretado o Bruce Banner no filme Solo e estava previsto para voltar. E do nada, do nada mesmo, a Marvel simplesmente o descarta. E foi um ponto de inflexão pesado na indústria. O estúdio lançou um comunicado público incomumente duro, afirmando com todas as letras que precisavam de um ator que incorporasse a criatividade e o espírito colaborativo do resto do elenco. Basicamente chamaram ele de difícil de trabalhar. Foi uma alfinetada direta. O agente do Norton rebateu na hora, acusando o estúdio de quebra de acordo por motivos financeiros. E mais tarde, o próprio Norton afirmou que preferiu buscar diversidade em sua carreira a ficar preso a franquias.
As versões divergem. Mas independentemente de quem estava com a razão ali nos bastidores, o que transparece aqui nas fontes é uma lição clara sobre modelos de negócio. A marca estava acima de tudo. Exato. A Marvel estava sinalizando ao mercado que a propriedade intelectual, a marca Vingadores, agora era maior do que qualquer estrela de cinema. Ninguém é insubstituível. Eles não queriam atores com perfil de diretores que reescreviam roteiros nos sets de gravação, como Norton costumava fazer. Eles precisavam de peças que se encaixassem bonitinho no mecanismo do estúdio. E a chegada do Mark Ruffalo para assumir o papel mudou o jogo até na parte tecnológica. Nossa, e como mudou? Se a gente olhar para os filmes de 2003 e 2008, o Hulk ela é essencialmente um boneco digital criado em pós-produção. Os atores contracenavam com bolas de tênis presas em pedaços de madeira. Era bem artificial, né? Sim, mas o Ruffalo, por outro lado, foi pioneiro no uso extenso da tecnologia de captura de movimento direto no set de um filme da Marvel. E para quem não está tão familiarizado com os detalhes técnicos, isso significa que, em vez de apenas dublar um monstro de computador meses depois que o filme foi gravado, o Ruffalo vestiu aquele traje cheio de sensores e atuava fisicamente na mesma sala que o Chris Evans e o Downey Jr. Ele estava lá presente na cena. Sim, as expressões faciais dele, os movimentos do corpo, tudo era capturado na hora e traduzido para o gigante verde. Mas tem um detalhe nos registros que eu achei bizarro. O rosto era do Ruffalo, mas o modelo 3D do corpo musculoso foi baseado em um sujeito chamado Steve Romme. Sim, é uma curiosidade ótima. Um fisiculturista stripper masculino de Long Island. Imagina isso. A equipe de efeitos visuais escaneou o físico dele para dar aquele peso e a textura realista aos músculos do Hulk, combinando tudo isso com a performance facial do Ruffalo. E até a voz foi uma quimera digital. Como assim? Eles misturaram gravações do Ruffalo com grunhidos clássicos do Lou Ferrigno, que era o Hulk daquela antiga série de TV. Nossa, ou seja, toda a execução do filme era uma colcha de retalhos extremamente arriscada. Uma verdadeira manta de retalhos digital. Uma colcha de retalhos que, no fim das contas, rendeu mais de US$ 1,5 bilhão e reescreveu literalmente todas as regras de Hollywood. Quebrou recordes no IMAX, no 3D. Sim, eles gastaram fortunas para recriar quarteirões inteiros de Nova York digitalmente, sabe, com a ajuda da Industrial Light and Magic, orquestraram batalhas com alienígenas caindo do céu, destruição em massa. Mais de 2.000 tomadas de efeitos visuais. Mais de 2.000. Mas então, o que tudo isso significa? Quando a gente analisa por que o público realmente se importou, por que esse arranha-céu no final não caiu, a resposta não está nas explosões. A resposta está na cena mais silenciosa e anticlimática de toda a produção. A famosa cena pós-créditos comendo shawarma. Exato. O clímax termina, o mundo está a salvo e vemos os heróis exaustos, sujos, sentados num restaurante árabe de esquina, mastigando em um silêncio absoluto. Apenas o som de mastigação e o rangido das cadeiras. Nenhum diálogo. Nada. Nada. E os registros de como essa cena foi feita mostram que o improviso reinou até o último segundo possível. É loucura, porque essa cena sequer existia durante a produção principal lá no Novo México ou em Ohio. Ela foi filmada no dia 12 de abril de 2012. Um dia depois da estreia mundial. Sim. No dia seguinte à premiere de gala em Los Angeles, o Whedon e o elenco principal tiveram que voltar correndo para um set de filmagem para gravar aqueles breves segundos. E o Chris Evans, coitado, já estava gravando outro projeto e estava de barba. E o Capitão América não usa barba no filme. Eles tiveram que fazer uma prótese grotesca no maxilar dele para cobrir os pelos. Ficou horrível a prótese. Ficou péssimo, e é por isso que ele passa a cena inteira com a mão apoiada no rosto de forma melancólica, sabe, parecendo completamente devastado. Ele não estava atuando trauma, ele estava apenas escondendo a maquiagem ruim. Lari, mas se conectarmos isso ao cenário geral, a gente tem que perguntar qual é a psicologia por trás de uma cena assim. Por que terminar o maior épico de ação da década com um bando de deuses comendo fast food em silêncio? Pois é, por quê? A genialidade do Whedon ali foi trazer uma exaustão tátil, real, para esses arquétipos inalcançáveis. E a ideia nasceu de uma experiência dele anos antes, no set da série Angel. Ah, verdade. Após filmar um episódio que foi incrivelmente denso e emocional, onde um personagem central morria, o elenco e a equipe saíram para beber. Mas o peso emocional e o esgotamento físico eram tão grandes
que ninguém disse uma palavra. Ficaram sentados à mesa, imóveis, processando o trauma. Nossa, que denso. O Whedon pegou essa emoção profundamente humana, aquele cansaço absoluto e dor no corpo após um dia de trabalho horrível, e a aplicou a super-heróis. E essa é a chave da empatia coletiva, né? O público olhou para aqueles seres superpoderosos e pensou, tipo, eles estão sentindo a mesma dor nas costas que eu sinto depois de um expediente exaustivo. Exato, humanizou o extraordinário. Não é à toa que as vendas de shawarma dispararam absurdamente em cidades como Los Angeles e Boston nos dias seguintes à estreia do filme. O público não queria apenas consumir os bonecos e as lancheiras, eles queriam participar do ritual de alívio daquela equipe. E isso cristalizou uma estratégia comercial que mudaria o varejo para sempre. Perfeito. É aí que o impacto executivo e as planilhas aparecem de vez. O Paul Gitter, que era o presidente de produtos de consumo da Marvel na época, havia estruturado um plano de longo prazo pensando nas prateleiras dos grandes lojistas. Porque antes o brinquedo sumia quando o filme saía de cartaz. Isso. E a estratégia deles não era vender produtos de apenas um filme isolado. Era criar um relacionamento sustentável de 365 dias por ano com os consumidores. Eles estabeleceram os heróis individualmente no mercado primeiro, e quando os Vingadores chegaram, a máquina de licenciamento já estava operando na estratosfera. Tava todo vapor e o filme provou que o modelo de universo interconectado era não apenas viável, mas lucrativamente monstruoso. Monstruoso é a palavra. E isso gerou uma das maiores febres corporativas da história recente. De repente, todo estúdio concorrente achou que bastava jogar vários personagens na mesma tela para ganhar $1 bilhão. Todo mundo quis uma fatia desse bolo. A gente teve a Warner tentando acelerar a sua Liga da Justiça, pulando etapas, a Universal tentando criar o famigerado Dark Universe com os monstros clássicos, tipo a Múmia, o Frankenstein. E quase todos falharam. Sim, falharam em replicar a mágica. E falharam porque tentaram copiar a fachada institucional sem entender a fundação orgânica. Eles olharam para o modelo de negócios de cruzar continuidades, mas esqueceram que a Marvel gastou tempo, tanto lá nos quadrinhos da década de 60, quanto na fase 1 do cinema, construindo o atrito e a disfunção humana entre esses personagens. A base de tudo. Sem esse peso emocional prévio, a união não tem impacto nenhum. É fascinante olhar para todo esse percurso, né? A gente sai de uma salinha em 1963, onde um roteirista precisava inventar algo na correria para não perder as prateleiras de quadrinhos para a concorrência. Aí ele mistura heróis que mal se suportavam e cria uma porta giratória de redenção. Uma improvisação brilhante. E aí avançamos para o século XXI, onde um estúdio apostou tudo o que tinha, equilibrou salários desproporcionais e egos de Hollywood gigantescos e usou exatamente essa bagunça como o núcleo dramático de uma obra cinematográfica que, no fim, ensinou o mundo inteiro a comer shawarma. Foi de fato a transição definitiva de um caos criativo, reativo, para uma dominação cultural meticulosamente arquitetada depois. O arranha-céu foi construído sem planta, mas se tornou o padrão ouro da engenharia de entretenimento de longe. De longe. Mas, olha, antes de finalizarmos esse nosso mergulho nas fontes, há uma reflexão que eu considero imperativa compartilhar. Manda. Um cenário de realidade paralela que quase aconteceu de verdade. Quando as coisas dão tão certo, a gente tende a achar que o caminho adotado era o destino manifesto, o único possível. Mas e se a sorte tivesse pendido para o outro lado? O famoso multiverso das infinitas possibilidades executivas. Isso, porque os rascunhos originais do Joss Whedon revelam ideias que hoje soam como um delírio coletivo. Em determinado momento do desenvolvimento, ele chegou a escrever páginas e páginas de um roteiro massivo, totalmente focado em um vilão obscuro chamado Ezekiel Stane. O filho do Obadiah Stane, vilão do primeiro Homem de Ferro. Esse mesmo. Ele queria o Ezekiel Stane como grande ameaça. E, mais louco ainda, como o estúdio não tinha certeza se conseguiria fechar o contrato com a Scarlett Johansson a tempo para voltar como Viúva Negra, o papel feminino central foi reescrito para a personagem Vespa. Caramba! Sim, e o diretor queria, de qualquer maneira, que a atriz Zooey de Chanel interpretasse a heroína. É um exercício mental muito bizarro. Você tentar imaginar o primeiro grande marco do universo Marvel, um projeto que definiu bilhões de dólares. Não com Loki, manipulando deuses e exércitos alienígenas numa escala épica, mas
Com uma trama focada no obscuro Ezekiel Stein e estrelada pela Zooey de Chanel. Totalmente diferente. A química do elenco que ancorou toda a franquia e garantiu esse sucesso estrondoso teria sido fundamentalmente alterada. Então fica a reflexão para quem nos ouve, se o Improviso de 2012 tivesse seguido esse caminho alternativo bizarro, será que a franquia de entretenimento mais lucrativa da nossa era existiria hoje? É uma ótima pergunta. Ou será que aquele arranha-céu sem planta arquitetônica, que foi literalmente construído sobre várias finas de vidro, teria finalmente desabado no exato instante em que a fita chegasse aos cinemas? Fica o questionamento sobre a tênue linha entre um fracasso colossal e a genialidade histórica. Até a próxima análise profunda.